Episódio 753. Começa o contra-ataque. O esforço do bando do Chapéu Espiral. Kiemon e Kanjuro, após serem derrubados pela Erupchuva, eles voltam à estaca inicial, bem perto do Dowsed Sun. Nekozaemon, que era o gatinho que estava carregando os três, estava completamente encharcado, não aguentava mais subir. Então, eles decidiram descansar um pouco no Dowsed Sun e no outro dia voltar a escalar o elefante. Enquanto isso, Luffy e os seus companheiros aproveitavam o grande banquete que os Minks fizeram. Zoro, como sempre, abusa da bebida, mas a sua paciência continua bem curta com o afeto dos Minks. Já Luffy continua a aproveitar a comida e não se importa que os Minks ficam se esfregando neles, porque isso era o sinal de amizade para os Minks. Então eles estavam fazendo a maior festa de todas. Nessa hora, Brook chega correndo e fica completamente emocionado ao ver todos os seus amigos. Ele também abraça Luffy e pede desculpa pelo acontecido com Sandy. O Soap pergunta sobre Momonosuke. Então, Brook fala para ele fazer silêncio, que ele estava bem, mas parece que ele não gostava dos Minks. E por isso ele havia se trancado num quarto e não tinha saído mais dali. Mas Brook fala que era melhor assim. Luffy não consegue compreender como ele não gostava de pessoas tão bacanas quanto os Minks. Então, Brook o convida para uma conversa em particular, juntamente com os outros membros recém-chegados na cidade de Zou. Então, Brook pergunta quando iria chegar Kiemon, e Luffy responde que chegaria logo. Então, Brook fala com eles para tentarem não usar a palavra samurai, wano, ninja ali, porque essas palavras soariam como uma ofensa, eles poderiam ficar enfurecidos e até odiar-se quem falasse essas tais palavras. Então, todos os chapéus de palha ficam sem entender nada. Mas antes que Brook possa explicar o que estava acontecendo, entra vários cães que pulam em cima do Brook, chamando ele de cadáver. Então o Soap lembra quando Anda havia falado que lá no flanco direito encontraria o cadáver de um dos seus companheiros. Então, nesse momento, eles compreenderam que o cadáver que ela estava se referindo era ao Brook. Sua boca fica completamente salivante ao ver Brook, e eles falam que não conheciam uma raça tão saborosa quanto a dele. Então, Brook é todo mordido e grita por socorro. Wanda explica que os Minks cães temos uma paixão por osso, então como o Brook era puro osso, eles não conseguiam resistir. Zoro sai decepcionado com tanta idiotice e Brook não consegue explicar a real situação. Chopper pergunta para Luffy onde estava Trafalgar, e aí ele explica que ele havia ido para a floresta para encontrar os seus companheiros. Nami questiona sobre Sandy e Chopper fala que eles não conseguiram fazer nada. Então Frank fala que não estava entendendo nada. E o Soap fala que a última vez que ele soube de notícias do Sandy é quando ele estava encarando o navio da Big Mom. Então, Rob pede para Nami contar mais detalhes sobre o que aconteceu. Então, Nami fala que após sair de Dressrosa, eles se depararam com o navio cantante da Big Mom. E ali ela havia identificado 2 guerreiros que Luffy encontrou na Ilha dos Homens Peixe, além de um dos piratas da nova geração. Então, Nami fala que eles estavam atrás de Caesar, pois ele havia contas a acertar com Big Mom. Então, após a permissão de Luffy a Sandy para fazer um contra-ataque, eles começam a lutar. Os lacaios de Big Mom lançam uma grande quantidade de bombas. Então, Brook, com seu ataque, ele consegue congelar todas elas. E Chopper, na sua forma monstro, utiliza o corpo de Caesar como um balão para armazenar todas as bombas. E lança bem no alto. Então, Sandy, com seu Gamma Kenpo, voa até Caesar e chuta ele com seu ataque flamejante, que acerta em cheio os lacaios da Big Mom, causando um grande dano no navio. Então, Nami utiliza o seu bastão climático e libera um ovo do clima para produzir nuvens negras de chuva. E com a chuva caindo, ela consegue criar uma fumaça e assim eles conseguem escapar dos lacaios de Big Mom. Ao ouvir a história, Luffy e Frank ficam todos empolgados ao saber do sucesso que os seus companheiros tiveram ao escapar de Big Mom. Então, Robin pergunta quantos dias havia levado para chegar até Zou.
Nami fala que chegou no dia seguinte, pois Zou estava por perto na época. Ou seja, em apenas 10 dias eles tinham conseguido chegar em Zou. E aí Robin comenta que as destruições na ilha de Zou tinham acontecido aproximadamente em 2 semanas. Wanda fala que se não fosse Nami e os demais companheiros, com sua coragem e os cuidados médicos de Chopper, todos os habitantes haveriam morrido sem chance de salvação. Então, o episódio termina com a notícia que o duque daquele país havia acordado e que gostaria de conhecer os salvadores dele. Então, todos ficam aliviados com a notícia e vão de encontro ao duque. Wanda explica que aquele país era governado por 2 pessoas e que desde a batalha o duque Inuarashi estava em coma, sendo que ele era responsável por governar durante o dia. E o rei da noite era o mestre Nekomamushi. Então, pessoal, se vocês gostaram desse resumo, vocês já sabem, clica aqui, deixa o seu like e compartilha com seus amigos. Tchau, até o próximo vídeo.